Um bom dia, né? É uma bênção mesmo estar aqui, podendo dividir algumas coisas, alguns conhecimentos, né? A Joyce trouxe o relato de vida dela e eu vou entrar um pouquinho com a parte teórica, que também é necessário, né? Então, vou teorizar aqui um pouquinho. E aí, para a gente começar a pensar, vamos ver esse vídeo aí, convido todo mundo a prestar atenção, um vídeo super rápido, mas aí a gente começa a nossa discussão. Ministério da Cultura apresenta. Patrocínio Sanofi. Apoio Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização Instituto Mara Gabrilli. Numa farmácia, rapaz com síndrome de Down olha a prateleira enquanto um homem o observa. Oi! Boa noite! Boa noite! Quer que ajuda? Olha para o rapaz de perto. Não precisa, cara. Obrigado, viu? Muito tá obrigado bom. mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Fala bem de perto. Quebra de do trabalho, meu. Tá bom. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas não é isso que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. O homem sorri sem graça. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Boa noite. Até mais. Rapaz com síndrome de Down vai embora e o homem fica olhando para os lados como que procurando por alguém. Acena e dá um sorriso sem graça. Bom, então vamos começar, né? Será que alguém aqui já passou por uma situação assim, né? De estar à frente, que nem o Dr. Mastromauro comentou aí no comecinho, né? Da gente, e a Vilcélia também, da gente encontrar uma pessoa com deficiência e não saber muito como lidar e dar umas gáfias aí, né? Que nem o vídeo mostra, né? Falar devagarzinho, oi, tudo bem? Cadê seu papai? Né? Porque quando a gente fala da pessoa com deficiência intelectual, tem um pouco disso, né? A gente traz algumas crenças e a gente tem que tomar muito cuidado, né? De achar que a pessoa nem tem uma vida igual a nossa, tipo estuda, trabalha, casa, né? Então as coisas já mudaram bastante. Então a minha fala de hoje, acho que de todos nós aqui do IN, é para tentar desmistificar algumas situações, alguns termos, algumas falas, né? Para tudo ficar um pouco mais tranquilo para a pessoa com deficiência e também para a gente, né? Que não tem deficiência. Saber como abordar, isso é bastante importante. Tomar alguns cuidados, rever nossos conceitos, né? Então, o Instituto Mara Gabrilli, ela tem um conjunto de 4 vídeos desse jeito rapidinho, né? São rápidos, mas que trazem aí a nossa consciência, nossa, como será que eu estou falando com as pessoas, né? Tá certo? Então, vamos começar aí. Eu coloquei aí o nome, né, da minha fala, Educação Inclusiva Quebrando Padrões. Então, a minha expectativa é que durante alguns minutinhos que eu vou falar, que eu traga informações para que todo mundo saia daqui hoje pensando um pouquinho nessas questões, como que eu vou falar, quais são os termos corretos, quando eu tenho que escrever alguma coisa, né? Colaborar aí mesmo para esse crescimento e essa mudança de olhar, mudança de paradigma, tá bom? Então, já vou começar aí com um questionamento, que também já, né, teve, a fala do doutor já trouxe isso, né? Quando a gente fala em deficiência, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Ele até já deu uma dica, fez uma pesquisa, né? E é ineficiência, né? Até o dicionário traz isso. E nós crescemos um pouco, né, sempre com essa ideia que a pessoa com deficiência, primeiro, ela é ineficiente, né? E aí, isso a gente ouve desde pequeno, né? Então, de onde veio o preconceito? Isso é passado na nossa sociedade desde os primórdios aí, né, do homem. Né, tem mudado com o passar do tempo. Mas a gente, enquanto sociedade, tem muito a questão de ir passando as informações sem se questionar, sem saber, sem procurar conhecer. E por isso, às vezes, até existe um certo sofrimento quando a gente recebe uma notícia, né, que tem um filho ou vai ter um filho com deficiência. Porque a gente está inserido na sociedade e a gente aprendeu a olhar para essas pessoas e achar que elas são ineficientes, né? Então, essas coisas, por exemplo, quando a gente fala da questão do negro na sociedade, tem gente que até hoje acha que a pessoa negra ela tem um valor menor que o branco, né?
das pessoas que são gordinhas ou muito magras, a questão da mulher, né, que deve ganhar menos, a gente é menos capaz, sei lá o quê, fala demais, né? Então, a gente tem que rever aí os conceitos. Né? Hoje a gente está especificamente para falar das pessoas com deficiência, mas o preconceito ele é estendido. E não tem como a gente falar, por exemplo, eu, que sou integrante do IN, que luto pelo movimento inclusivo, né, em relação às pessoas com deficiência, mas eu tenho que abrir o meu olhar e também saber das questões do negro, da mulher, né, da diversidade de gênero. Não tem como eu ser inclusiva numa questão e não ser em outras. Ou eu sou ou eu não sou. Né? Ou eu mudo o meu olhar para todas essas questões das minorias, ou eu não mudo. Não adianta falar, nossa, eu defendo sim, vou atrás das questões da pessoa com deficiência. Mas do negro não é comigo. Nem quero saber sobre isso. Não, não tem como. Ou é ou não é. Não dá para ficar em cima do muro. E por isso que a gente tem que estar muito atento, né, a essa mudança de olhar mesmo. Uma outra coisa importante aqui do preconceito é de saber que os termos que a gente utiliza, eles estão mudando com o tempo. Né? Há muito tempo, e saber um pouquinho da história também, né, da pessoa com deficiência. Porque há muito tempo atrás, quando nascia uma criança com deficiência, ela era jogada ao relento. Né? Jogada em esgoto, em rio, para se afogar, porque ela nem era a imagem de Deus, nem merecia viver entre nós que não temos deficiência. Né? Depois as igrejas abraçaram um pouquinho a causa, mas escondiam. Né? Ficavam guardadas nas igrejas. A gente conhece, acho que todo mundo conhece a história do Corcunda de Notre Dame. Né? Era bem aquilo mesmo, não tinha contato com ninguém. Né? Bom, depois elas passaram a ser vistas como pessoas doentes. Então, era a área da saúde que tinha que se responsabilizar. Né? Tinha que tratar, tinha que fazer elas se curarem de alguma forma. Olha, já foi mudando um pouquinho, né? Já não matavam, mas tentavam curar. Bom, aí depois disso, mudou um pouco mais, né? E até esse tratamento que elas recebiam, elas até na sociedade foram vistas como pessoas de direito, mas ainda com um foco muito assistencialista. Então, ainda com foco que, nossa, precisavam sempre da nossa ajuda, coitadinhos, né? Era essa a visão. Né? E, atualmente, a gente fala em inclusão, né? Que é quando a gente respeita, conhece e respeita. Né? E quando a gente fala de inclusão, é a sociedade como um todo que tem que mudar para dar os apoios para as pessoas que têm maiores necessidades para que elas tenham uma vida íntegra, né? De direitos mesmo, igual a todos nós, tá certo? Então, acho que essa questão do histórico e também das mudanças, né? Muitas coisas aconteceram por próprios movimentos das pessoas com deficiência. Não fomos nós que não temos deficiência que fomos atrás, não. Eles meio que começaram a tomar pé da situação, se empoderar e estão batalhando e batalham até hoje aí na questão de direitos, sim. Tá bom? Bom, mas eu estou dizendo aí da sociedade, que somos nós mesmos, né? E às vezes a gente não tem conhecimento e tem muito medo de errar. Por isso que existe tanto sofrimento, né? A Joyce trouxe, também outras pessoas já falaram. É só por medo de errar, e a gente tem que se desvencilhar desse medo. Tem que ir atrás, porque a gente, pais, faz isso, né? Quando a gente engravida, a gente nunca pensa em ter um filho com deficiência, apesar da chance ser muito grande, né? Mas a gente nunca pensa, a gente quer aquele bebê Johnson lá, lindo, né? Sempre, né? Mas a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e existem essas possibilidades, né? Mas aí vem o medo, e uma forma da gente acabar com esse medo é ter o conhecimento. Que é isso que a gente está fazendo hoje aqui com esse evento. Ter o mínimo de conhecimento para ter menos medo de errar e encarar as coisas, mas com certeza do que está falando. Né? Então, quando a gente se depara com a deficiência, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, nossa, como que eu estou encarando isso? Né? Tem pessoas que até por falta de conhecimento
ignoram a pessoa que está perto da gente, a pessoa com deficiência, fingem que não estão vendo, né? Aí, ó, nem quero saber de você, né? Tem outras pessoas que excluem totalmente, né? Tem outras que até encaram, entendem, aceitam, mas não procura saber o que a pessoa precisa, não dão uma forcinha, se está tudo certo, não sabe nem como abordar. Às vezes, você quer um braço, como que eu posso te ajudar a atravessar a rua? Né? Eu conheço alguns casos de pessoas com deficiência visual que estão parados, por exemplo, para atravessar. Eu conheço uma pessoa que conta essa história, parada na Avenida Paulista para atravessar, e uma outra pessoa, né, pegou já no braço dela, já maquinou que ela queria atravessar, já foi pegando no braço, olha, eu vou te levar. Quer dizer, eu sou bonzinho, eu vou ajudar você a atravessar a rua. E ela conta que ela chegava do outro lado, outra pessoa pegava no braço dela, nem perguntava nada e fazia ela atravessar de novo. Já deduzia que ela queria atravessar e não estava enxergando, né? Só que ela só estava esperando uma pessoa e não teve nem chance, né, de falar isso. Então, quando a gente não tem a deficiência, a gente acha que a gente é bonzinho e que vai ajudar a pessoa, mas não, né? Para não ter erro, é bom a gente chegar para a pessoa e perguntar: você vai atravessar, por exemplo? O Almir depois vai contar um pouquinho essa história aí, né? Essa experiência dele, né? Mas assim, é perguntar. Não importa qual a deficiência, como eu posso te ajudar? Você está precisando de ajuda primeiro, né? Porque às vezes ela está de boa, nem quer, né? Tem uma outra história que eu acho que é importante contar. Tenho um amigo que usa cadeira de rodas, usuário, né, de cadeira de rodas, e ele diz que gosta muito de ir andar no Parque do Ibirapuera. E um dia de manhã lá no parque, andou bastante, né, com a cadeira dele, né, e estava de boné, que estava calor. Ele cansou, como qualquer pessoa, né, tirou o boné, fechou o olho e ficou bem assim. Quando ele abriu, tinha umas notinhas lá de R$. Né? Ele, que não é bobo, gostou, né? Já comprou um sorvetinho, olhou, não viu quem deixou aquele dinheiro lá. Mas o que a gente aprende socialmente? Nossa, cadeirante, está lá todo caído. Nossa senhora, nem chegou e perguntou se ele precisava de ajuda nem nada, se estivesse passando mal, mas ele só estava descansando, né? Mas ganhou um dinheirinho com isso, por causa, né, dos conceitos que a gente carrega mesmo, né, no nosso dia a dia. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. E uma das formas, então, da gente não errar é ter informação, né? A falta de informação faz a gente ter medo, em todas as situações, né? Então, se a gente está mais seguro, porque a gente tem propriedade, tem conhecimento, as outras coisas vão vindo devagarzinho, tá certo? Então, a terminologia, eu acho que hoje é uma questão fundamental para nós profissionais que trabalhamos com pessoas, né? E essa terminologia mudou bastante. Até um tempo atrás, a gente se referia às pessoas, né, com deficiência como portadoras de deficiência. E esse termo não se usa mais, apesar que às vezes a gente pega relatórios, documentos e ainda está lá, portador de deficiência, né? Então, quem cortou esse termo portador, isso aconteceu na Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, que aconteceu em 2006, e o Brasil ratificou esse documento em 2008. Então, a partir de 2008, a gente não usa mais o termo portador. Porque portador, a ideia da palavra, né, a palavra em si, quer dizer que se você porta alguma coisa, como, por exemplo, portar um documento, isso pode ser temporário. Você pode se livrar de uma coisa que você porta, né? Mas a deficiência, não. Né? Então, a partir de 2008, então já fazem 10 anos, o Brasil ratificou essa convenção, e a partir daí, o termo mais correto, quando a gente tem que se referir à pessoa com deficiência, é pessoa com deficiência mesmo. Tá certo? Então, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, intelectual ou visual. Sempre o termo pessoa na frente. E é essa a mudança principal de olhar da gente, da sociedade, né? É olhar a pessoa e ver a pessoa, não a deficiência. Mas
a gente sempre assusta, e por isso vem, porque a gente não tem conhecimento. Então, até a gente, pais, quando a gente vê o nosso nenê, quando alguém fala que ele tem uma deficiência, a gente primeiro enxerga a deficiência, porque a gente não tem ainda o conhecimento. Eu mesmo, quando o Gabriel veio lá para mim, desenrolei o menino, queria saber o que estava faltando, não estava entendendo direito também, né? Esqueci até de ver o bebê mesmo, né? Em vez de eu me preocupar, nossa, eu tenho que amamentar, os cuidados, acariciar. Não, queria saber o que o médico estava falando, que eu não estava entendendo também, né? Então, eu enxerguei primeiro a deficiência, que era isso que estava lá na minha cabeça, que todo mundo estava me falando, né? Que é o que a Joyce trouxe um pouquinho também, né? Só que depois a gente aprende rapidinho a ver o nosso filho, a pessoa. Então, a convenção trouxe isso, a sociedade. Primeiro vê a pessoa, depois a deficiência. Isso já é super importante, né? E aí, enquanto pessoas, a gente desmistifica também algumas coisas que, né? São sempre anjinhos quem tem síndrome de Down? Não, né? Ou eles são folgados, preguiçosos, qualquer tipo de deficiência. São amáveis, são namoradeiros, são pessoas, né? Então, isso também acontece com qualquer pessoa. Né? Então, é isso que a gente tem que ver a todo momento. A gente se depara com uma pessoa com deficiência, primeiro tentar enxergar a pessoa. Né? Então, tem pessoa com deficiência super legal, como tem pessoa sem deficiência também. Tem pessoa com deficiência que é chata, e tem pessoa que não tem deficiência que também é. São pessoas. É isso que a gente tem que ter claro na nossa mente para as coisas começarem a ficar tranquilas. Então, algumas coisas a gente se depara às vezes, na escola, no mercado, criança se jogando com birra. É porque tem deficiência. É isso mesmo? É porque é criança, né? Porque é criança, porque depende da educação que a gente pai dá, né? Primeiro a criança, depois a deficiência. Primeiro o adolescente, depois a deficiência. Primeiro o adulto, depois a deficiência, tá bom? Bom, mas os termos cadeirante, muletante, surdo, cego também podem ser usados naturalmente e numa conversa mais informal, tá bom? Eles não são termos errados, dá para a gente utilizar, mas, por exemplo, é mais utilizado num bate-papo, e depende um pouco da pessoa que você está conversando também, né? Por exemplo, tem pessoas que têm deficiência auditiva e gostam até de ser chamadas de surdas, se ela não ouve, né? Mas aí é só perguntar, para não ter erro também, tá bom? Tem que tomar cuidado com mitos e verdades, que é isso que eu trouxe. Então, primeiro é pessoa, pode ser legal, pode ser chata, pode ser boazinha, pode ser tudo, né? E a gente tem, na realidade, alguns mitos aí. Até que as pessoas com deficiência morrem antes. Isso já mudou tanto. E as coisas mudam tão rápidas que a gente tem que estar atento a todo momento, tá bom? Sempre procurar ver se o que a gente está ouvindo, até às vezes da própria família, se é verdade. Né? Qual é o fundo científico de algumas questões? Para a gente também não cair em erros, tá bom? Bom, eu trouxe essas porcentagens aí das principais causas, né, de aqui no Brasil as pessoas adquirirem deficiência, porque um dos mitos é que as pessoas com deficiência nascem com a deficiência. Então, isso é um mito. A maioria da nossa população adquire uma deficiência ao longo da vida, né? Foi falado aqui da questão do óculos, né? E é verdade, né? Durante a nossa vida, a gente precisa desses apoios, desses instrumentos que facilitam a nossa vida, né? Então, a minoria das pessoas, menos de 50%, nascem com uma deficiência. 56,6% adquirem durante a vida. E a maior causa, olha aqui, acidente de trabalho. Depois, nos dias de hoje, 24% da população que hoje é considerado, né, pessoa com deficiência é agressão. E 27% na questão até de mergulhos, de lazer mesmo, e acabam, né, adquirindo uma deficiência. Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso. Um termo hoje não, já veio também da Convenção de Direitos de 2008, é o termo equidade. Tá bom? Então, quando a gente fala em equidade, quando eu coloco aqui, tratar todos iguais, isso é igualdade. Tá bom? Equidade vai além. É tratar diferente os diferentes.
Ou seja, é uma igualdade de direitos enquanto cidadão. E isso a gente tem que estar muito atento também, porque eu acho que essa figurinha mostra bastante, tratar todos iguais. Né? Ó, as pessoas têm estaturas diferentes e a gente está tratando igual, está dando o mesmo apoio. Mas dando o mesmo apoio, como as pessoas são diferentes, alguém vai levar a pior. Ó, também não consegue aí ter acesso a algumas coisas. Então, a equidade, ela trata diferentes, a igualdade de direitos. E para ter igualdade de direitos, a gente tem que fazer as adequações sociais. Não tem jeito, adequação em currículo, adequação na saúde, né? Tem que adequar os ambientes. É isso que a gente quer quando fala em inclusão. É a sociedade se modificando para dar todos os apoios a todas as pessoas, não importa. Né? Eu brinco que a esperança da gente é que daqui a um tempo a gente não fale mais em inclusão. Porque a gente vai ser uma sociedade, não importa. Né? Igual nos direitos, nas acessibilidades, e é isso que é importante. Tá bom? Então, a palavra da vez, então desde 2008, quando a gente fala de inclusão, é equidade. Bom, mas ainda tem muitas barreiras, né? E é por isso que a gente está discutindo hoje. Tá? As principais barreiras são arquitetônicas, quando a gente, às vezes, aqui eu gosto dessa figura também, né? O empresário tem que cumprir a lei de cotas, e aí ele dá um emprego, sim, carteira registrada e tudo, mas aí a pessoa com deficiência que se vire, né, na questão da arquitetura. Quer dizer, já fiz minha parte, eu contratei, agora cada um. Isso não é inclusão. Né? A barreira comunicacional, né, para as pessoas que são surdas, às vezes até os próprios familiares não falam, né, não usam a Libras. Então fica difícil, vai num médico, não tem quem faça essa interpretação, né? A pessoa não consegue nem falar o que está sentindo. Né? E também de atitudes, né, que é tudo isso aí que a gente está falando nessa manhã. Bom, e toda vez que a gente fala de inclusão, a gente cai na questão da diversidade. Então, até pela equidade, né, direitos iguais para todos nós, então, é considerar sempre a sociedade diversa. E quando a gente fala em diversidade, automaticamente a gente cai em singularidade. Né? Porque aí a gente começa a ver cada pessoa como ela é mesmo, cada um. Né? Então, se a gente pegar aqui, todos nós somos iguais. Né? Somos da espécie humana. Mas se a gente começar a dividir, por exemplo, em dois... Poderia dividir essa sala em dois grupos, certo? Homens e mulheres. Já é uma coisa mais específica. Dentro do grupo das mulheres, a diversidade é grande. Desde a cor do cabelo, a cor de pele, tudo, gosto. Né? Então, cada vez que a gente vai olhando a diversidade, a gente acaba caindo na singularidade. Tá certo? E aí não existe uma receita pronta que atenda a todos, não. Né? E nem sempre o que dá certo para uma pessoa vai funcionar para outra. Porque às vezes a gente também tem um mito, eu tenho na minha sala, sei lá, 2 pessoas com síndrome de Down, sou professora, vou fazer a mesma adequação para os 2. Não, são pessoas, apesar de ter o mesmo diagnóstico. Né? Porque aí a gente está vendo a singularidade. Tá bom? Deixa eu me apressar aqui. Então, o que fazer? Para a gente ter todas essas informações, né? Ter de preferência a convivência, e aí a gente acaba se conscientizando dessa diversidade, dessa singularidade das pessoas. Então, eu acho que um bom começo é a gente mudar o foco do nosso olhar. Né? Sempre que a gente se depara com a pessoa com deficiência, procurar se colocar no lugar da pessoa e deslocar o foco do que a gente imagina de déficit para as possibilidades e habilidades que essa pessoa tem. Isso já é, eu acho que, uma dica super importante para a gente enxergar o outro enquanto pessoa. E aí as coisas vão ficando mais tranquilas, tá bom? Bom, e rapidinho, quando a gente fala de família, né? A gente não pode esquecer que nós, familiares, todos nós, enquanto família, a gente está inserido nessa sociedade, que é uma sociedade que tem uma visão de semelhança, que todo mundo é igual. Então, deslocar o foco do déficit exige da gente perceber, né, e começar a trabalhar na gente uma cultura da diferença, para enxergar cada um.
Quando a gente faz isso, né, fica mais fácil. E nós, familiares, também é isso que a gente tem que fazer. Então, a Joyce trouxe um pouquinho esse momento da notícia aí dela, né? E falou de alguns sentimentos que surgiram, não foi isso? Né? E eu também posso até falar alguns que também senti a mesma coisa. E olha, né, que a Manu vai fazer 2 anos, o Gabriel já tem 26. E os sentimentos que eu senti lá foram muitos do que ela comentou. Olha isso, né? 24 anos se passaram e a notícia está sendo dada nos hospitais da mesma forma. Os profissionais não mudaram. Olha que coisa incrível. Apesar de ter tantas leis e tantas informações hoje. Então, a gente, enquanto profissional, tem que tomar muito cuidado, sim. Né? Porque nós, familiares, também sentimos as mesmas coisas que qualquer um, e os médicos também, os outros profissionais, quando se deparam com a deficiência. Só que nós, pais, a gente tem que ir atrás, correr rapidinho, que foi o que ela fez. Mesmo com sofrimento, com raiva, com canseira de ir atrás, a gente não tem, enquanto família, esse tempo. Mas a gente sofre, né? Porque a gente ainda não tinha o conhecimento. Depois vão ficar tudo mais tranquilo. E a gente, profissional que trabalha com o público, também tem que saber isso. Às vezes, as primeiras vezes que você se depara com a pessoa com deficiência, é um sofrimento, dá raiva. Por que eu? Por que essa pessoa procurou bem eu para falar? Então, só que aí você vai tendo conhecimento, essa convivência, conscientização, e as coisas vão ficando mais tranquilas, assim como nós pais, né? Então, um grande desafio, de acordo com a doutora Ana Cláudia Brandão, que é pediatra, o momento da notícia é um momento muito particular do pessoal da saúde, que está envolvido com parto, com nascimento. Mas eu acho que é importante todos os profissionais saberem, que às vezes nem sempre é o profissional da saúde que vai dar a notícia para a família que teve um filho com deficiência, tá bom? Mas a doutora Ana Cláudia, ela diz o seguinte: o grande desafio desse momento da notícia é proporcionar aos pais um processo de adaptação que tenha conotação positiva, com informações equilibradas, conduzido a situação de uma forma que traga mais satisfação e menos frustração. Né? Porque, às vezes, a equipe da neonatal vai trazendo tanta informação para a gente, pai, que a gente acaba não entendendo nada e fica apavorado. Né? Então, nem pode deixar de falar. A gente não quer sair do hospital sem saber nada do nosso filho, mas também tem que ter uma medida. Né? Então, existem algumas dicas, algumas orientações quando a gente depara com essa situação. Bom, então, quem que dá a notícia para a família? A forma mais indicada, como está no hospital, seria o médico, né, da paciente, ou o pediatra. Mas, na falta desse profissional, ou dele não ter preparo, é a pessoa, na realidade, mais atualizada. Pode ser um assistente social. Né? Desde que chegue lá, fale com calma, tenha conhecimento, tenha preparo, tenha uma medida certa para falar. Tá bom? Quando? Dentro das primeiras 24 horas. Mas, o melhor, espera a mãe amamentar a criança. Tem deficiência que a gente nem percebe. Né? A mãe não vai saber, nem o pai. Espera criar esse vínculo para depois dar a notícia. Vai ficar mais fácil a mãe pegar a criança. Olha a angústia de não ver, de ter que ir em outro lugar para amamentar, de ver outras pessoas alegres e a gente fica lá, nem sabe o que fala direito, né? Recebeu a notícia na sala de parto, às vezes. Muito complicado. A notícia, ela deve ser dada sempre num lugar tranquilo, se for possível. Tá bom? Longe de outro casal, longe das mães que estão todas felizes e a gente que ainda nem sabe o que está acontecendo direito com o nosso filho, só pensa em chorar, quer sair correndo. Aqui não dá para sair correndo quando você acaba de ter o bebê. Senão a gente fica tão desesperada que pensa em sair correndo. Né? Mas então, um lugar mais tranquilo, isolado. Às vezes a enfermaria, por exemplo, não é um lugar muito adequado. Tem muita gente. O médico está falando com a mãe ou com o casal. Tem um monte de gente, outras conversas, o pessoal, né, rindo. E a gente quer que abra um buraco, às vezes, até a gente ter o entendimento necessário. Tá bom? Com quem? A indicação melhor: pai e mãe e a criança. Né? É muito comum o pessoal da saúde, o médico, dar notícia, às vezes, por exemplo, na sala de parto para a mãe, além da sobrecarga de muita coisa,
ainda tem que passar isso para o pai depois. Olha isso, nem está entendendo direito e ela que tem que dar a notícia para o pai. Ou, às vezes, o médico chama o pai, fala um monte, dá uma aula sobre a deficiência para ele, que ele não sabe nem de onde começa, e ele é que tem que falar com a mãe. Outra sobrecarga. E outra, às vezes, nem viu a criança. E como a gente tem essas questões sociais, a gente carrega preconceitos, o médico está falando, olha, existe a suspeita de síndrome de Down. Ai, nossa, a gente imagina, a gente nem lembra o que é síndrome de Down, imagina que está faltando tudo na criança. Lembram da fala da Joyce? Nossa, quando eu vi minha bebê, era minha bebê, a linda. Estava tudo perfeito, né? Então, facilita isso, tá bom? Bom, e sempre de forma sucinta, em palavras simples. Não dar uma aula, porque a gente não consegue ouvir. A gente está em outro momento. É as coisas básicas e as indicações também importantes, né? Oferecer contato com associações de pais, quando possível. Orientar sobre a necessidade de iniciar programas de estimulação precoce. Compreender eventuais reações negativas, porque a família está inserida na sociedade, que é uma sociedade que trabalha com o conceito de semelhança, não de diferença. Estar disponível para responder a todas as dúvidas e deixar o casal a sós, para que possam vivenciar esses sentimentos, sim. A gente fala que chorar é bem importante para a gente, família, porque a partir daí você vai elaborando isso, entendendo aos poucos, e tudo vai ficando mais tranquilo. Não é isso, Joyce? Tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha colaborado aí. Né? Acho que me estendi um pouquinho, mas agora os outros que têm que ver, né? Obrigada.